Bom dia pessoal e Kiritos Uzumaki Fanfics apresentando um glutão cabeça dura capítulo 17 ao 18. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 19. Aquele em que a gola se fecha. Pai. Que porra é essa? Octavia encarou o pai pela porta aberta do banheiro, com o olho tremendo. Ela não conseguia desviar o olhar nem se mexer. Seu pai estava nu, se arrumando, e um dos diabinhos da casa estava fazendo alguma coisa com a bunda dele. Octavia, por favor, comporte-se. Seu pai a repreendeu enquanto tirava uma pena solta da bochecha. Querida, se não se importar, poderia fechar a porta? Papai tem uma reunião muito importante esta noite. Aquele idiota vai vir de novo, não é? Ela gemeu, finalmente desviando o olhar dele para gemer entre as mãos. Droga! Você escolheu justo um dia em que a mamãe ia sair para trançar. Se você tivesse me avisado, eu teria feito planos, querida. Eu te amo, mas, bem, não há jeito delicado de dizer isso. Você não tem amigos. Papai se virou para ela, apoiando-se na bancada do banheiro com um sorriso irônico, como ele conseguia fazer isso enquanto aquele demônio estava com o braço enfiado nele. Ela desviou o olhar e ignorou a sensação de aperto no estômago. Eu tenho amigos. Havia, bem, então ela poderia alegar, ela definitivamente tinha amigos, não é? Seus tios e primos não são amigos, são família. Acredite em mim, querida, o sangue pode ser mais denso que a água, mas não é menos tóxico. Papai suspirou. Nossa vida de luxo não é fácil. Peço desculpas por você ter nascido nela, mas eu mantive uma grande. Me poupe da sua história, pai. Vá em frente e se prepare para sua sessão de sexo. Só me faça um favor e mantenha isso longe do meu quarto. Octavia suspirou e se afastou, abraçando os próprios braços. Ela ouviu começar a dizer algo e depois soltar um grito. Bem, é o que ele merece, com o braço de um Wimp enfiado no cu. Uma sensação desconfortável se formou em seu estômago. Tudo bem, princesa? Perguntou um servo Wimp ao passar por eles. Vestia um traje tradicional de mordomo, com os cabelos escuros presos em um rabo de cavalo impecável, enquanto seus chifres vermelhos, semelhantes aos de um carneiro, curvavam-se rente ao couro cabeludo. Em seus braços, carregava um buquê de pétalas de rosas vermelhas. Ela sabia exatamente onde aquilo ia dar. Que maravilha! Ela resmungou antes de parar. Virou-se para o duende. Qual é o seu nome? Meu nome, princesa. Que droga, ótimo. Os problemas de raiva da mãe e a tendência dela de abusar dos funcionários faziam com que todos ficassem desconfiados dela. Ela só fez uma pergunta normal. Octavia odeia a família dela, até o último membro. Sim. Seu nome? Itachi. Ele gaguejou. Meu nome é Itachi. Isso não significa doninha? Perguntou Octavia. O duende, Itachi, esboçou um sorriso fraco. Ou era isso, ou minha mãe iria com o servo número 3, aquele moleque. Octavia bufou, o que fez o sorriso dele ficar um pouco mais genuíno. Ela se mexeu e olhou para as rosas. Ele seguiu o olhar dela. Ponto. Príncipe Pistolas, eu consigo adivinhar. Caramba! Ela o interrompeu bruscamente e suspirou. Desculpe. É que, muita coisa está acontecendo. Entendo, senhorita. Ele olhou para as rosas novamente e depois para ela. Princesa, gostaria que eu levasse algo aos seus aposentos? Lanches? Chá? Café? Alcoólico? Você me traria álcool? Octavia arqueou a sobrancelha. O sorriso do duende tornou-se, bem, travesso. Só se me pedirem, e não seria nada de especial. Você está bem, Itachi? Ela riu baixinho. Ele curvou a cabeça para ela e ela acenou, dispensando-o. Vá fazer o que o papai pediu, depois me traga algo com álcool. E talvez alguns bolinhos de mel, se tiver algum no armário. Um engradado de cerveja e peça para os cozinheiros prepararem uns bolinhos beus e fresquinhos. Entendido? Não, eu disse, sim, princesa, eu ouvi.
Vá terminar o pedido do seu pai e depois trago uma caixa de cerveja gelada e bolinhos de mel frescos. O pequeno duende saiu correndo com outra reverência e Octavia o observou partir. Ela sentiu o bico se curvar e voltou para o quarto de cabeça erguida. Você só pode estar brincando comigo. Verósica Moidai sentiu seu olho esquerdo tremer enquanto estava sentada em um banco do lado de fora da loja Lutzoxnchit. A maratona de compras em que ela e sua turma estavam agora era oficialmente sem patrocínio. Como ela sabia disso? Bem, seu guarda-costas, e namorado de sua nova chefe, havia mostrado a ela uma postagem no Vostagram. Era bem bonitinho, viu? Era o Virgin Dick. Ele tinha criado uma conta oficial no Vostagram, Orange Fushramen, que trocadilho. Pai, e olha só aquela carinha engraçada de o que ele usava como foto de perfil. Pai, ia ficar muito melhor pessoalmente, embaixo dela, ou em cima dela, até mesmo no espelho, e a Bey confirmou. Que legal. Depois de contar às outras sobre a novidade e o novo meio que ela poderia usar para seduzir o cara, Verósica rapidamente entrou na sua conta, enviou um pedido de amizade para ele e o seguiu. Ela olhou as postagens, sim, tantas fotos para ela se masturbar, que já estavam lá. Em seguida, foi atualizado. Orange Fushramen atualizou o status de relacionamento para comprometido como OnlyTovling 666. Ah, por que você não joga isso na minha cara logo? Ela rosnou. Largou o celular e tamborilou os dedos na perna. Então, virou-se para Kiki, que, junto com o resto da equipe, a encarava. Precisamos começar com tudo. Então, o que você quer fazer? Onde fica a loja Velvet mais próxima? Se Verósica pretendia seduzir aquele virgem da realeza, precisava usar todo o seu charme e sensualidade para atingir o pirralho em cheio. Seus olhos se voltaram para Tex, o maldito traidor, que estava ouvindo enquanto examinava a multidão em busca de possíveis ameaças. E podemos pegar uma coleira? Nem pense nisso, disse o guarda-costas do cão, sem desviar os olhos da multidão. Não é para você. Verósica zombou. Ela deu um sorriso irônico. Mas aposto que Bey gostaria de ver você usando um. Ela já fez isso. Que quente. Mickey deu uma risadinha. Verósica concordou com o resto da equipe, rindo baixinho, e voltou a olhar para a conta do Vostagram em busca de seu alvo mais recente. Acho que ele também ficaria bem de coleira. Fico imaginando o que a Bey está fazendo com ele agora. Lord Beelzebub. Lord Beelzebub. É verdade que o senhor iniciou um relacionamento com um cão infernal. Senhor. Senhor. O senhor tem alguma notícia ou opinião sobre os rumores da separação de Lord Lucifer e Lady Lilith? Senhorita. Senhorita. Você está mesmo namorando ou é uma artista contratada? Os rumores de que você e o Pé Grande são primos distantes são verdadeiros. Lord Beelzebub, a sua agência de guarda-costas protege o cliente da maneira que ele solicita. Vai se foder, cala a boca, vai se foder, some daqui, droga. Rosnou raposa demoníaca enquanto empurrava microfones e câmeras para longe do rosto. Bey, você está morta para mim. Viram o que eu quis dizer sobre os malditos paparazzi? Lona rosnou enquanto ela e Naruto abriam caminho entre os malditos abutres que se interpunham entre eles e o enorme e extravagante restaurante para onde foram expulsos pelo pecado da gula. Ela aparentemente se divertiu o suficiente provocando-os, uma mentira, Lona suspeitava, porque receberam uma mensagem assim que entraram no círculo da luxúria, e os jogou para fora a um quarteirão do OZS. Ela rosnou quando um microfone foi enfiado em seu rosto. Tirem isso daqui, porra. Dot Totson, Daknokikov Sifak Itwikli, uma súcubo voluptuosa de cabelos brancos curtos e casaco de pele segurava o maldito microfone bem na frente do rosto dela, sorrindo. Onde você comprou essa blusa? Está tão fora de temporada e é tão barata. Os demônios vão querer saber. Que se dane essa vadia em particular, essa era a blusa favorita dela. Lona rosnou e ergueu o braço para cortar o demônio invasor em pedaços. Seu pulso foi agarrado e ela quase se virou para cima do obstáculo, apenas para encontrar seu namorado parado ali.
Seu namorado muito rosnado, de pelos arrepiados, mais alto e tenso. Seu lábio estava curvado para trás o suficiente para expor seus dois grandes caninos e seus olhos haviam se tornado um par de vazios brancos emissivos e crepitantes. Cansei dessa merda. Naruto rosnou enquanto a puxava para trás de si e se aproximava do microfone, que falhou assim que ele chegou perto. O ar ao redor deles começou a esquentar e as nuvens rosadas acima escureceram. Os vários demônios entre os paparazzi começaram a perder o brilho, o fôlego e, para alguns poucos sortudos, a vontade de viver. Morreram na hora. A Wrigler estalou os dedos tão alto que o resto da escória ficou em posição de sentido. O rosnado do namorado dela ecoou pela rua agora silenciosa, os olhos de todos os demônios fixos na origem do som. Agora que tenho a atenção de vocês, vão embora. Não vou responder perguntas, e minha namorada também não. As palavras foram ditas em voz baixa, mas ouvidas com clareza. O tom rouco em sua voz cativou a todos. Muito bem. Se alguém ainda estiver aqui nos próximos 2 segundos, se alguém continuar a me importunar ou a minha namorada que sairmos deste maldito ringue, bem, uma demonstração. Naruto ergueu o braço esquerdo, um parêntese à parte. Lona adorava a combinação de regata e shorts que ele estava usando. Naquele ângulo, a mancha creme em seu peito ficava ainda mais evidente, parecendo quase como figuras de Lichtenberg, e estendeu a mão aberta para o céu. Um clarão vermelho saiu de sua palma e se espalhou pelo céu agora escuro como um estrondo de trovão. Raios carmesins dançaram pelas nuvens antes de se reagruparem e dispararem com um assobio agudo sobre a desprevenida Dot Totson em um raio gigantesco. A Sucubo nem teve chance de gritar, apenas um clarão, um assobio de relâmpago, e seu corpo carbonizado e dilacerado se despedaçou na rua. Os paparazzi a encaravam, e a rua permaneceu em silêncio. Ouviu-se o clique de uma câmera, que os despertou do estupor em que se encontravam, e os olhares se voltaram para o Duque da Gula. Lona não conseguia ver seu rosto, mas suas orelhas estavam arregaladas e ele ainda estava tenso, com a mão ainda erguida. Ele respirou fundo e seu braço baixou no ritmo da expiração. Uma pausa se passou. Ele rosnou. A rua foi esvaziada em tempo recorde. Caramba, que tesão! Lona sentiu o corpo inteiro queimar como se estivesse em chamas e seu rabo começou a abanar quando ele pegou sua mão, a mesma que acabara de matar a Sucubo. Ela ainda sentia o calor da palma da mão dele e um arrepio percorreu sua espinha. O aperto dele em sua mão se intensificou e ela se deixou guiar para caminhar ao lado dele, à direita. Ele não estava sorrindo, nem rosnando, mas seus lábios estavam curvados para baixo. Detesto fazer isso, matar uns idiotas irritantes. Perguntou ela. Ele olhou para ela, um leve brilho ainda evidente em seus olhos azuis, e um meio sorriso surgiu em seus lábios. Não. Naruto bufou. Olhou para trás, para Ozzy, enquanto caminhavam até a entrada. Virou o ombro esquerdo e fez uma careta ao ouvir o estalo que se seguiu. Usar magia de relâmpago. Dói pra caralho. Há alguma história aí. Não é uma que eu vá contar. Certo, então. Um bloqueio tão direto como aquele significava que era realmente difícil para ele falar sobre o assunto. Provavelmente era outra coisa de ninja, mas tanto faz, Lona entenderia a indireta. E ela já tinha recebido bombas suficientes do namorado hoje. Ela ia ficar pensando nessa coisa do Orochi a noite toda e possivelmente até o resto da semana. Ela apertou a mão que envolvia a sua e ele retribuiu o aperto antes que suas garras se entrelaçassem. Os familiares olhos azuis encontraram os vermelhos dela e ele a puxou gentilmente de volta, de modo que sua mão saísse do alcance dela, e agora seu braço estava sobre os ombros dela. Antes que ela pudesse sequer pensar em reclamar, ele abaixou a cabeça. Oh! Bem, então tá. Lona estava pronta para um beijo. Ela fechou os olhos e seu braço passou pela cintura dele enquanto seus lábios se encontravam. Violeta com coco. Quase tão bom quanto um latte de baunilha fresco. Quase. Quando o beijo terminou, ele estava sorrindo novamente e Wrigler mergulhou no farfalhar de suas caúdas. Ela retribuiu o sorriso. Eu é que deveria agradecer.
Ele resmungou, as garras roçando levemente a pele dela enquanto continuava caminhando com o braço sobre os ombros dela. Ela encostou a cabeça na clavícula dele e bufou. Eu não fiz nada. Exatamente. Deixe comigo. Isso era importante. Antes que ela pudesse perguntar, eles chegaram à porta, onde um segurança semino estava parado com adesivos cobrindo os mamilos. Reserva. Duque da Gula. Lona olhou para ele com uma sobrancelha arqueada. Ele fez uma reserva. Naruto olhou para ela de relance, com os lábios ainda curvados num sorriso, e piscou. Ah, isso promete ser interessante. Se certo, O segurança tirou uma prancheta de trás de si. Onde ele estava guardando, sabe de uma coisa? Essa é uma pergunta para a qual ela realmente não precisa de resposta. Ele folheou as páginas e engoliu em seco. Eu sinto muito, senhor. Eu não posso, você não pode. Perguntou Naruto, arqueando uma sobrancelha. Ele girou a mão esquerda no pulso. Termine a frase. Eu não consigo encontrar seu nome. Sério? Que engraçado. Seu celular estava à mostra e ele rolou a tela pelos contatos. Um selo que combinava com o da porta foi pressionado e ele levou o telefone ao ouvido. Ei, sou eu. Estou aqui fora. A Bey praticamente nos jogou para fora do carro, e ela está comigo. Tanto faz, olha, seu segurança, marcas de diamante. Ah, legal. Enfim, ele está fazendo um ótimo trabalho. Só não consegue encontrar meu nome. Eu sei, né? Era eu. Ah, tá. Ele estendeu o telefone para o segurança. É para você, Gessé, certo? Lona fez um esforço enorme para não rir da forma como a pele daquele grandalhão ficou pálida como um fantasma, e assentiu. Ele pegou o telefone trêmulo e o levou ao ouvido. Sim, senhor. Ela não sabia que os imps podiam ficar dessa cor. Desculpe, não, senhor. Não. Sim. Claro, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Ele devolveu o celular para Naruto, e o raposa demoníaca sorriu enquanto levava o aparelho ao ouvido. Sim, claro, te vejo daqui a pouco, Oz. Obrigado. Ele desligou. Pelo pecado da luxúria. Por um maldito pecado, pelo pecado maldito. Aquele fogo que insistia em ressurgir hoje estava começando a queimar seu corpo novamente. Naruto farejou o ar, olhou para ela com as sobrancelhas franzidas, antes de dar de ombros e sorrir para Gessé. E então? Desculpe, senhor/senhora. Entrem. A porta foi mantida aberta. Droga, Lona se sentiu muito mal vestida. Todos no restaurante estavam impecavelmente vestidos. Claro, Naruto pareceu não notar isso e a guiou para dentro. Uma melodia baixa, esfumaçada e sensual ecoava pelo ar enquanto demônios enjaulados dançavam acima e mesas eram preparadas para 2 pessoas. Posso indicar-lhes os lugares? O Maitre, um pequeno demônio magricela, apontou para uma mesa enquanto também observava suas roupas. Julgando-os. Ela sentiu olhares percorrerem seu corpo e se abraçou. Sua cauda caiu e se enrolou novamente em seu calcanhar. O braço de Naruto a apertou. Não vamos comer. Ele interrompeu, o ronco grave e subsônico ecoando pelo rumblé, acalmando seus nervos. Então talvez eu possa te redirecionar. Preciso encontrar Oz. Senhor, receio que não possa, Urk. O raposa demoníaca tinha a mão esquerda em volta do pescoço do diabinho e o ergueu até seu rosto. Seu lábio se curvou e o verme chicoteou uma vez por trás dele. Isso não foi um pedido. Seu aperto se intensificou e o imp engasgou. Diga-me onde ele está. Agora. Por ali, porta, fim do corredor. O Maitre apontou para a esquerda com a mão direita, enquanto a outra tentava se soltar. Ele foi solto e Lona sentiu mais olhares se voltarem para ela, mesmo enquanto era guiada para longe do imp que agora a atacava. Ela desviou o olhar do imp no exato momento em que um pássaro da Goetia se virou em seu assento para soprar uma nuvem de algo no ar. Ela atravessou a nuvem e tropeçou em Naruto. Sinto muito, querida, meu Deus. Olhe para esses vira-latas horríveis, vá se foder.
Lona lançou um olhar furioso e então caiu em uma crise de tosse. Os outros clientes continuavam julgando, observando, encarando. Ela sentia os olhares sobre ela, o julgamento, a decepção, observando, esperando. Um grito a fez olhar para cima e ver Naruto rosnando para Goetia com olhos brancos brilhantes, um leve brilho fraco no centro de sua testa. Ela foi ajudada a se levantar por seu namorado e conduzida junto com ele. Que arrogante, odeio esse maldito Ringo. Seu rosnado tornou-se incoerente e o ar ficou pesado. Lona deixou sua cauda se enrolar em torno das pernas. Havia algo apertado em seu corpo, um aperto no peito e um calor repentino e insuportável. Ela gemeu enquanto o calor percorria suas veias. Precisava que parasse. Naruto a puxou para um pequeno nicho no corredor. Ele aninhou o rosto no dela, com o rugido a todo vapor, as garras roçando suavemente suas laterais enquanto um deles, talvez ambos, resmungava. Enquanto ela respirava fundo, com o cheiro dele bem presente, e cravava as garras em suas laterais, ele sussurrava rapidamente para ela. Estou aqui. Estamos aqui. Desculpe, estou aqui. Ele inspirou profundamente o cheiro do pescoço dela, seu perfume, e beijou o caminho de volta até seus lábios. Outro beijo, e depois outro, a libertaram da sensação de aperto. O calor ao redor de seu corpo diminuiu, mas ela o sentia perto. Prestes a paralisá-la novamente com sua presença opressiva. O que? Lona rosnou de medo, confusão, dor. Seu corpo estava em chamas. Coçava e queimava sob a pele. Ela tentou se afastar, ele não a impediu, não a forçou a ficar, e um calor insuportável a atingiu novamente. Ela mergulhou de volta para ele e gemeu. Suas garras alcançaram seu pescoço, mandíbula, para guiá-lo para baixo. Ela precisava disso. Dele. Da euforia deles. Bop. A tranquilidade os envolveu. Lona sentiu a tensão se dissipar do corpo dele e o ar chegar até ela em um ritmo mais constante. O fogo esfriou, se apagou, e ela sentiria menos se insistisse em respirá-lo com mais intensidade. Eu odeio esse anel. Ele rosnou as palavras com o nariz encostado no dela. Ela murmurou, estendeu a mão e o puxou para outro beijo. Sim, mais legal ainda. Os olhos dele se fecharam com força e ele gemeu enquanto retribuía o beijo, antes de o som se transformar em outro rosnado que fez os lábios dela formigarem. Pare, por favor. Lona. Ela parou com um gemido abafado, agora mantida à distância de um braço enquanto a respiração dele se acalmava novamente. Naruto estava com os olhos fechados e o rosnado à mostra, tinha uma ótima aparência e um cheiro incrível. O fogo reacendeu. O que? Porque estou fervendo. Ela gemeu e agarrou a barriga. O toque dele era escaldante e reconfortante ao mesmo tempo. Ela queria os braços dele ao redor dela novamente, a boca dele na dela, a boca dela na dele. O rumblé, um borop, alguma coisa, qualquer coisa. Fermo, a droga da luxúria. Que porra é essa? Ela nunca tinha ouvido falar. Sua confusão devia ser evidente, apesar dos olhos fechados dele. Porque ele balançou a cabeça. Intensifica os sentimentos, todos eles. Cães do inferno não deveriam ingerir, é demais. Ozzy raramente fornece para as festas da Belle, se a ocasião permitir, mas é extremamente diluído. Eu consigo lidar com isso, mas, puro, todo o resto, é sufocante. O ar é muito azedo, me deixa enjoado. Não consigo nem aproveitar, precisamos chegar até o Ozzy. Ozzy. Você quer dizer, Asmodeus? Sim. Naruto rangeu os dentes. Rosnou e a puxou para mais um abraço de um braço só. Ela sentiu o rabo abanar e se encostou nele novamente. Ela inalou seu cheiro, o fogo se apagou, e ele simplesmente cheirava tão bem. Lona. Os dentes dela se retraíram, quase tocando os potes dele. Certo. Drogas. Eram as drogas. Mas, ela não tinha drogas antes de chegarem ali, e ele a tinha irritado bastante naquela época também. As drogas só alimentaram a fúria dela, e ela queria apagar essa fúria. Precisava apagá-la. Desculpe. Está tudo bem. Vamos lá.
O escritório de Ozzy era tão luxuoso e extravagante quanto o resto do seu restaurante. O galo gigante flamejante estava em sua mesa, com as 3 cabeças inclinadas para trás dentro da cabeça emplumada e flamejante, e uma mão batia na madeira nobre. Todos sorriam e pareciam estar de olhos fechados. Oz. Naruto latiu para chamar a atenção do pecado. As mordidas insistentes de Lona estavam começando a incomodá-lo. Seu doce aroma de baunilha era completamente abafado pelo FBN, que definitivamente não era luxúria nem algo parecido. Outro meio beijo, meio ataque em seu queixo fez parar e empurrar Lona para baixo. Não, Lona, por favor. Você tem um gosto tão bom. Os lábios dela encontraram os dele e ele se entregou ao momento. Porra, você também tem um gosto bom, não, merda? Ele a empurrou para baixo com um rosnado, ignorou o estranho rosnado não raivoso que ela respondeu, e a segurou à distância. Não. Lona, por favor, se comporte. Asmodeus. Quem diabos? Ah, merda. O rugido do pecado morreu em choque, antes que ele se contorcesse na cadeira. Ele se recostou novamente, olhou para baixo. Ok, bem, Naruto podia imaginar o que estava acontecendo ali. O pecado sibilou algo e então se ajeitou. Ele se levantou da cadeira atrás da mesa e se ergueu com os braços estendidos. Naru, meu bem. Faz muito tempo. E, ótimo te ver também. Fomos atingidos por Fermo. Antídoto, por favor. O raposa demoníaca gemeu enquanto sua linda namorada se pressionava contra ele. Felizmente, suas garras estavam ocupadas demais tentando se agarrar à sua cabeça ou pescoço para forçar um beijo, em vez de mergulhar em direção à sua ereção dolorosamente óbvia que pulsava contra sua coxa. Antídoto. 6 olhos piscaram. Naruto o encarou com raiva. Sim. Isso mesmo. Bem, sinto muito em te dizer isso, garoto, mas não existe antídoto. Que merda, Lona, sério, agora não. Ele rosnou para ela, e o cheiro de FBN dela foi tingido de medo enquanto ela se encolhia para trás. Ele dilatou as narinas enquanto a acalmava e a cheirava. Fechou os olhos e a puxou para um abraço que ela retribuiu com entusiasmo. Me desculpe. Por favor, tente resistir. Mas, Lona, só mais tarde, ok? Tanto faz. Ela resmungou em seu pescoço, suas garras percorrendo suas costas. Sua cauda deu uma leve sacudida antes de parar. Naruto gemera se não estivesse lançando olhares fulminantes para seu tio. Ele poderia lidar com isso depois de se livrar das drogas em seus organismos. Como assim não existe antídoto? Rosnou ele. Ozzy cruzou os braços e deu uma risadinha. É só isso que eu quero dizer. Você tem que aguentar firme, Naru baby. Ele caminhou para frente e deu um tapinha no ombro de Naruto. Deixa eu adivinhar, vocês dois estão quase arrancando as roupas um do outro, né? Vocês acham isso engraçado? Ele sibilou, lançando olhares fulminantes para o trio de cabeças sorridentes. A Lona vai me matar se alguma coisa acontecer enquanto estivermos drogados. E se ela não matar, o pai dela vai. E se ele não matar, talvez o Bey me mate. A Bey seria uma hipócrita da pior espécie se fizesse isso, disse Ozzy, com a maior seriedade. Ele acariciou o ombro de Naruto. Olha, garoto, o melhor a fazer é esperar a tempestade passar. Vocês dois aguentaram, o quê? 5 minutos sem trançar. 6. Lona resmungou enquanto começava a mordiscar o pescoço dele. Uma de suas garras cravou-se em suas costas e, droga, ele gostava dessa camisa. Ozzy riu. Oh, ouça só. É uma cadela no cio. É melhor você ajudá-la a cuidar disso. Eu não vou trançar sob o efeito da sua droga. Naruto rosnou, com os olhos em chamas e os olhos arregalados. Levou um tapa no nariz e se encolheu. Pai. Que merda. Você não precisa trançar, seu idiota. Ozzy deu um sorriso irônico e começou a guiá-los para fora da porta. Você aguentou 6 minutos sem ficar excitado, né? A maioria dos cães não aguenta 30 segundos de uma dose completa. Caramba, nem a própria Bey aguentaria 2 minutos. Sua resistência é admirável, mas ela vai explodir se você não fizer alguma coisa. Fazer alguma coisa.
Faça-a ter um orgasmo. Ah, porque Naruto não podia simplesmente se incendiar e acabar com esse tormento. Ele murmurou incertezas entre dentes, e se não fosse isso que ela queria, e se ele não fosse bom o suficiente, e se ela não o quisesse depois, e eles foram parados em frente a uma porta fechada. Seu tio gargalhou ao abrir a porta. Você é simplesmente fofo demais, garoto, disse ele. Essa vadia está literalmente se esfregando em você, quase montando nesse pedaço de carne que você tem nas calças, e você acha que ela não está interessada? Feromon não aumenta as emoções, Narubaby, mas diminui as inibições. O que você quer dizer? Perguntou Naruto enquanto Lona puxava suas bochechas com um gemido. Ele rosnou para ela, mas não se afastou bruscamente para não se cortar novamente. Ela respondeu com seu rosnado estranho, mas não raivoso. Deixa eu explicar melhor. Se um alcoólatra sóbrio há 15 anos tivesse um dia normal e, de repente, tomasse um pouco de Peromo, essa abstinência de 15 anos seria quebrada. Ozzy sorriu. E como eu disse, se você não quer transar, não transa. Mas essa garota, essa gracinha, ela te quer. O Peromo só está facilitando para ela expressar isso, induzindo o cio no corpo dela. E, a julgar pelos gemidos ufa, pelos feromônios que ela está exalando, ela realmente te quer. Mas é ponto. E tudo, olha, eu não sei por que vocês estão discutindo sobre isso. Só confie em mim. Eu conheço a Lust melhor do que você. Ele gesticulou em direção ao quarto aberto. Havia um quarto imponente lá dentro. Uma mão agarrou suas costas. Isso é consensual, é desejado. Ela está interessada. Você está interessado. Você vai nos trancar nesse quarto até o efeito da droga passar, não é? O rabo de Naruto se mexeu. Animação? Expectativa? Ele não sabia dizer, a atmosfera estava carregada de FBN e Lona. Seus cheiros e sentidos estavam quase inúteis. Sim. Ozzy sorriu e deu-lhe um empurrão. Naruto cambaleou para frente e girou, batendo na cabeceira da cama, enquanto Lona não. A porta bateu com força. Ele encarou a porta com raiva. Idiota. O depois é agora. LMMPH. Os lábios dela capturaram os dele e o protesto morreu na colisão. Incapaz de fugir disso, com o conselho duvidoso de Ozzy em primeiro plano em sua mente, e seu próprio corpo implorando por alívio, Naruto se entregou ao beijo. Sem beijo, sem preliminares. Romântico ou não, ele não se importava. Seu sangue ferveu e sua mente redirecionou todas as prioridades para se concentrar em duas coisas: fazê-lo se sentir bem e fazê-la se sentir melhor. Sua respiração era quente e seu perfume inebriante. Ele não conseguiria resistir, mesmo que quisesse. Uma língua roçou seus lábios, menor, mais fina, úmida, doce, e dançou sobre seus dentes. Um pedido de passagem. Concedido, 1000 vezes. Suas línguas se entrelaçavam numa dança lúdica, o órgão dele, maior e inexperiente, rivalizando com o dela, ágil e talentoso, graças à pura tenacidade. Esse desafio de línguas apenas inundou seu terceiro cérebro com ainda mais desejo pela cadela que o montava. Tem um gosto tão bom. Ela rosnou quando o primeiro combate terminou, seus dentes reivindicando o lábio dele como um prêmio, antes de soltá-lo. Ele rosnou de volta para ela, em concordância silenciosa, enquanto suas garras repousavam em sua cintura. As garras dela, que haviam se agarrado à cabeça e aos ombros dele, de repente rasgaram sua camisa, livrando-o da obstrução, e então a vibração amarga da luxúria foi suprimida. As garras de Lona percorreram a mancha de pelo cor de pêssego e ele estremeceu com o frio que o dominou. Toda essa pelagem cor de pêssego no seu casaco não é natural. Não é uma pergunta, não é uma observação. É um fato. Cicatrizes. Ele concordou suavemente. Um leve tremor começou quando ela enfiou a mão ali. Os dedos abertos e as garras se fecharam em um punho. Os olhos dela encontraram os dele. Você não é um pecador. Isso provavelmente era para ser uma pergunta. Mas, eu tinha 12 anos. Já tinha matado antes. Já fui morto. Comecei aqui, era bastante óbvio onde ele ia parar. Mais coisas de ninja? Ela deu um sorriso irônico.
Ele riu baixinho e assentiu. Mais coisas de ninja. Um suspiro suave, uma risada, antes que seus lábios se encontrassem com os dele. Não tão desesperados ou famintos, mas confortáveis, compreensivos, expressivos. Seus sorrisos discretos se transformaram em sorrisos sinceros, seus aromas em felicidade. A atmosfera era agradável. As garras dela se enroscaram na juba do peito dele, as dele cravaram-se nos quadris dela. Aqueles quadris curvilíneos começaram a se esfregar contra ele. Seu pênis rígido e duro o lembrou dolorosamente de sua existência com uma pulsação. Seu sorriso desapareceu e ele gemeu contra os lábios dela. Ela rosnou, o beijo foi interrompido e ela pressionou o nariz contra o dele. Boropo fez-se concentrar, mas a pulsação arrancou da euforia com outro gemido. Não, não. Nada disso. Ela recuou e pegou na mão dele, incentivando-o a se levantar novamente. Ele ficou de pé por um segundo antes de ser empurrado de volta para a cama. Qualquer outra pessoa teria morrido ali mesmo, com a força usada para tirá-lo do chão. Mas não ela. Sua intenção era o prazer dele, ele tinha 78% de certeza disso. SHH, relaxa. Lona cantarolou enquanto rastejava sobre ele novamente, seu rabo abanando como uma bandeira. Sua camisa havia sumido e ele pôde contemplar seus seios nus, firmes, arredondados e ambos com piercings. Ele deveria ter previsto isso, mas ainda assim é estereótipo. Doeu. O dedo dela deslizou pelo focinho dele, interrompendo todos os seus pensamentos antes que seus lábios se pressionassem contra os dele novamente. Interromper. Não, aquele trem descarrilou. O beijo foi rápido, um toque picante na atmosfera que o acompanhava, antes que ela começasse a percorrer o focinho dele. A respiração quente e ofegante separava os pelos, intercalando os beijos. Suas garras traçaram o contorno do peito dele até chegarem à bermuda. O botão foi puxado com um movimento rápido, e seus dentes ágeis abriram o zíper. Este era o momento da verdade. Verôsica parou onde estava experimentando uma lingerie ousada e, de repente, lançou um olhar furioso para a entrada da loja. Algo estava errado. Algo havia perturbado a ordem natural. Algo, envolvendo um pênis que ela desejava. Seus olhos se arregalaram. Aquela vadia, ela não é. Verôsica saiu correndo do vestiário, seminua e completamente indecente. Só para ser pega por Tex e empurrada de volta para dentro. Que porra você está fazendo? Vou cometer um assassinato, porra. Não, você não vai. Já temos problemas legais suficientes, véi. Que merda infernal. Lona suspirou. O fogo dentro dela, enfatizado por, o fogo foi apagado e reacendido simultaneamente. Diante dela estava, não o maior pênis que ela já vira. Pornografia existe no inferno, gente, calma, um falo rígido, com farpas espaçadas, bolsas de carne endurecidas que lembravam dentes desgastados em vez de espinhos, como alguns poderiam terça-feira. O pênis era de um vermelho borgonha profundo, muito mais escuro que o sangue que corria por ele, e tão quente que uma leve quantidade de vapor podia ser vista saindo dele. Havia uma circunferência considerável que seus dedos com garras não conseguiam envolver com uma mão. Ela sabia disso com certeza, estava tentando agora mesmo, e embora conseguisse envolvê-lo com a mão, era um esforço para sua força, e um comprimento considerável que muito provavelmente lhe causaria algum problema, dependendo da profundidade de seu útero. Isso sem mencionar o bulbo quase murcho na base do pênis. Ela o encarou, tentando identificar sua função. Não eram os testículos, esses estavam firmes e cheios um pouco mais abaixo. Ele devia estar nervoso, porque pigarreou. Ah, sim, eu tenho um nó. Ela conhecia bem o nó, tinha visto alguns vídeos onde estrelas de todo o inferno se entregavam a um. O desafio era tentador. Ela encostou o nariz na carne e inalou o toque almiscarado que alterava ligeiramente o aroma de violeta e quase coco que ela associava ao namorado. Sentiu o fogo em seu próprio âmago, mais suportável do que antes, reacender. Era ele, a essência dele, seu cheiro, seu pênis, a coisa que estaria dentro dela. Lona já adorou.
Ela deixou o olhar vagar, passando do falo à sua frente para o raposa demoníaca que a observava. Olhos azuis nublados, porém fixos nela. Tenso. O verme imóvel. TSK, isso não ia funcionar. Acho que isto vai funcionar. Sua mão envolveu a circunferência do pênis dele o melhor que pôde. Lentamente, ela ergueu o pulso, dando um beijo suave no nó ainda inchado. Uma promessa silenciosa, uma garantia. Não. O gemido era adorável, mas o movimento brusco dos quadris dele ia arruinar os planos dela, se não machucar um deles. Isso era contraproducente. Naruto. Ela pronunciou o nome dele e afastou a boca do brinquedo com o qual brincara. Deu um beijo na ponta antes de empurrar os quadris dele e avançar novamente, devorando visualmente o brilho tenso, excitado e confuso em seus olhos e a forma como seus lábios queriam se curvar. Suas garras não conseguiam segurar o falo e permitir que ela alcançasse a cabeça dele. Maldita estatura e braços menores. Então ela deixou sua cauda provocá-lo. Ela queria participar, então ela deixou balançar. Lona. Ele gemeu, um som que fez o coração dela arder de desejo, enquanto ela encostava os lábios nos dele. As garras dele buscaram os seios dela e os acariciaram com delicadeza. Os piercings nos mamilos foram cutucados e torcidos com uma lentidão deliciosa. Curioso, cuidadoso, brincalhão. Logo ela começou a gemer e a suspirar em sincronia com os dele. Não. Naruto. Ela interrompeu outro beijo, e mais outro, antes de finalmente aconchegar a cabeça dele em suas garras. Olhos vermelhos fitavam os azuis. Nariz pressionado contra nariz. Bop. A respiração se estabilizou. Mãos ávidas desceram de dois seios agora mais frios. Teria que lidar com isso depois. Eu quero tentar. Não, depois de toda a conversa sobre o inferno estar cheio de merda, porque Lona estava tendo um problema com isso agora. Nó. Suas orelhas se ergueram e suas pupilas se dilataram. Não. Ela beijou o nariz dele com um sorriso no rosto e ele se acalmou. A expressão que cruzou o rosto dele naquele instante era hilária, ainda bem que ninguém podia ver. Ela pôde guardar aquele momento só para si. Mas agora vinha a pior parte. Suas orelhas arderam dolorosamente enquanto se dobravam para trás. Não. Eu quero que você feche a minha coleira. Lona explicou o desejo para Naruto. O importante é que ele finalmente entendeu o que ela queria. Sim, ela precisou explicar 3 vezes, mas isso não é grande coisa, certo? O quê? Havia 2 coisas que o distraíam. 2 coisas muito importantes. O seio direito da Lona e o seio esquerdo da Lona. Eles eram muito carentes e claramente negligenciados. Ele teria que insistir em passar mais tempo com eles depois. Primeiro, ele a deixaria se divertir com essa coisa do fecho da gola, então ele se sentou na beirada como ela mandou. Porque ela estava ajoelhada no chão. O que ela estava fazendo com a mãe dela? Sim. Felação. Oral. Boca. Certo. Sim. Ele se lembrava que isso existia. Ocorreu um erro inesperado. Que calor. Tão grosso. Tão saboroso. Lona cantarolou e retirou a língua de onde estava lambendo o pênis. Deu-lhe outro beijo na ponta antes de se afastar. Seus olhos se ergueram e encontraram o olhar dele. Lembra do que eu disse? Você não vai ficar bravo se eu disser não, vai? Posso morder se você fizer besteira. Sim. Eu me lembro. Nossa, como eu me lembro. É engraçado. Ela sorriu de canto e afastou alguns fios de cabelo do rosto. Abriu a boca o máximo que pôde e abaixou a cabeça antes de capturá-lo dentro dela. Seus lábios se fecharam e ela desceu. Merda. Sim. Música para os ouvidos dela. O Wrigler estava abusando da cama atrás dele. A própria excitação dela era evidente pelo constante balançar do seu rabo. Garras separaram seus cabelos e seus olhos se arregalaram quando um aperto firme segurou sua cabeça. Seu peito parecia que ia explodir. Ela gemeu quando ele a empurrou. Seus olhos se fecharam quando ele começou a puxá-la de volta para cima.
Ela se concentrou em sua respiração. Agarre minha cabeça e me force para baixo até a base, depois me puxe de volta para cima. Use-me como um vibrador. Sua garganta se apertou e ela ofegou. A cama rangeu, seus olhos se abriram de repente. Porque ele estava de pé. Ai! E isso foi muito forte. Ela deu um tapa na coxa dele. Ele parou. Foda-se. Ele usou o rosnado. Sim. Sim. Merda, sim, isso foi melhor. Ótimo. Pelo amor de Deus, ele aprendeu rápido. As garras dela mergulharam em seu short encharcado e ela se masturbou, 2 dedos de uma vez. Ela estava muito molhada. Lona, Lona. Ele gemia o nome dela. O dela. Caramba, isso é tão excitante. Sim, meu bem, por favor, sim. Continue dizendo. Ela pensou enquanto algo em volta do seu pescoço se apertava e o último de seus dedos deslizava para dentro de sua vagina. Ela gemeu e seu rabo abanou com toda a força, mesmo enquanto sua mandíbula trabalhava arduamente para se manter entreaberta o suficiente para, o nó. Ah, droga, ela se esqueceu do nó. Ele inchou na boca dela, do tamanho de uma bola de beisebol ou softball, fácil. Enorme. Grande demais. Amor. Naruto? Precisava de ar. Droga, merda, droga. A garganta dela doía. Os olhos lacrimejaram. Vamos lá, aguenta firme, Lona. 2 coisas aconteceram. Primeiro, a coleira dela se rompeu, missão cumprida, ótimo trabalho a todos. Em seguida, Naruto rugiu, puta merda, que som foi esse que saiu da boca do namorado dela? Não, espere, 3 coisas aconteceram. A terceira coisa foi uma experiência de quase afogamento. Lona sabe que foi quase afogamento porque acordou algum tempo depois, na cama, encolhida de conchinha com Naruto atrás dela. Um dos braços dele envolvia sua barriga lisa, o outro não chegava a formar um círculo perfeito sobre seu quadril. Ela arrotou e sentiu o gosto da essência dele na língua. Era doce? Poderia ser mais doce. Você está bem? A voz rouca e sonolenta da Foxfiend no ouvido dela. O melhor asmo. Sim. Sei, porque ele está virando a cabeça dela. Um beijo. Para a Lona. Sim, por favor. Não dói? Perguntou ele, depois que se partiu. Dor de garganta. Ela estava com dor de garganta. Estava com um pouco de sede. Deixa pra lá. Ela está bem. Excitada. Certo, as drogas. As drogas que intensificavam seus sentimentos, ou diminuíam suas inibições, ou algo assim. Não. Ela se aconchegou nele e segurou o pulso do braço que a envolvia pela cintura. Seus olhos se fecharam enquanto seu polegar desenhava formas na pelagem laranja. Outro beijo foi depositado em sua bochecha e ela murmurou. Ela realizou uma fantasia sexual. Ela tem um parceiro amoroso. Ela tem um emprego que não exige muito dela. A vida de Lona era quase perfeita. Se ao menos ela tivesse o celular. Oia, xixicca xicca barra oia, xixicca xicca barra oia, xixicca xicca droga. Ela resmungou. Naruto resmungou. Litz. Sim. Ela gemeu. Ele bufou. Que se dane ele. Bom, essa foi uma ótima ideia. Lona decidiu adotá-la. Capítulo 20. Anjo da Vingança. 2 semanas se passaram desde aquele dia maravilhoso em Lust. Com o Feromo eliminado de seus sistemas, e o recado de voz de Blitzo, um desabafo bêbado e choroso, apagado. Que audácia a dele. Lona e Naruto passaram o resto da noite com Asmodeus, que conversou com eles sobre o que tinham feito e os aconselhou sobre como evitar futuros incidentes tão intensos quanto o da coleira quebrada. Parte disso incluía, Lona rosnou enquanto virava a página do livro didático, Distância. Vocês dois têm se entregado bastante um ao outro, e isso é ótimo, mas já que não rolou aquela coisa de gola alta, pecado da luxúria, eu sei, vão com calma. Deem um passo para trás. Pensem no que sentem e vejam se não é só uma aventura passageira. Vocês ficariam surpresos com a quantidade de casais por aqui que chegam ao primeiro ano e começam a ter dúvidas. Comecem a procurar algo mais sério.
O pecado colossal. Sorriu e piscou com 3 de seus olhos. Além disso, existe aquele velho ditado: a ausência faz a luxúria crescer. No fim das contas, a decisão é de vocês dois. É só um conselho, sigam ou não. Eles conversaram sobre isso quando Asmodeus saiu para resolver assuntos urgentes. Ela, bem, não estava totalmente de acordo com a ideia, mas estava aberta à possibilidade. Havia os livros de magia que ela tinha recebido e que não tocava há mais ou menos uma semana. A magia de relâmpago que ela viu em ação era incrível, e se não fosse pelo problema dele em usá-la, Lona pediria ajuda ao namorado. Naruto também pareceu desconfiado do conselho de Asmodeus, mas admitiu que precisava mesmo desenvolver seu negócio para não atrapalhar o de Tex. Não que Lona achasse que Veloz e Kaobei se importariam. A primeira por mais chances de se aproximar do namorado, e o segundo claramente tinha algum problema com ele estar sozinho. Lona tinha uma ideia, mas não queria acusar abertamente um pecado de algo. Na melhor das hipóteses, ela estaria certa e seria erradicada. Na pior das hipóteses, ela estaria errada e seria erradicada. Independentemente de Bei ser o filhote bonito favorito ou não, ela não gostava dessas probabilidades, mas Naruto tinha objetivos que precisava de dinheiro para alcançar. No fim, decidiram voltar a trocar mensagens de texto e telefonemas, e talvez um encontro ocasional para tomar café no Hotel Hades, se fosse possível. Até agora, só conseguiram fazer isso uma vez, no domingo seguinte à noite em Lust. Então, lá estava ela, no trabalho cedo o suficiente para que Blitzo ainda estivesse ocupado com sua rotina matinal. Isso a deixou livre para tomar um café com leite e ler sobre como fundir adequadamente a energia demoníaca central de alguém. Era muito mais complicado do que precisava ser. Concentrar-se no poder físico e místico que estava centrado em sua piscina era extremamente difícil quando sua mente não parava de divagar sobre a busca de emprego do namorado, as tendências irritantes de seu chefe/pai, as atualizações do Vostagram. Bom dia, Lona. Millie estava animada demais quando entrou. Pelo menos o gorducho entendia o sofrimento dela, considerando a postura péssima que ele tinha. A orelha dela se mexeu quando um cheiro emanou deles e seus olhos se estreitaram. Que estranho, como era possível que o gorducho cheirasse mais a lubrificante do que a... Que nojo! Não me interpretem mal, todo o meu apoio a Millie e a tudo o que ela faz por ser dominante, mas ela não precisava saber disso sobre a vida sexual deles. Melhor não deixar escapar nada. E aí? Já entrou na onda? Preciso perguntar a ele sobre meu pedido de Harvest Moon. Não. Lona virou uma página e arqueou uma sobrancelha. Treinar o corpo além dos limites naturais aumenta a aptidão mística? Talvez eu precise pedir conselhos ao Naruto sobre isso. O que você está lendo? Que merda crua. Lona se assustou e rosnou para o imp risonho que estava sentado no canto de sua mesa. Não faça isso. Droga. Ah, então esse é um daqueles livros chiques de misticismo sombrio para iniciantes, né? Tem uma página dupla no meio. Ela sorriu. Por que não? Não, Millie. Não tem nenhuma modelo de página dupla no meio. Lona revirou os olhos. Não que ela se interessasse por isso, talvez. Dependia da modelo que escolhessem. Então, por que você está lendo isso? Ah, parece que o gorducho decidiu que era hora de participar da conversa. Para aprender, seu idiota. Mas, cães infernais não podem usar magia. Os dois imps inclinaram a cabeça. Que porra, eles estavam falando sério. Lona rosnou para eles. Quem você acha que está operando seus portais? Esse é o Grimório. Gordo cruzou os braços. É um foco. Até mesmo os diabinhos podem usá-lo. Provavelmente por isso que você também tem um disfarce humano, já que essa é a forma mais baixa e fácil de magia. Você tem um disfarce humano. Lona rosnou. Isso não vem ao caso. Ele desviou o olhar, com os braços cruzados. A vantagem do nosso trabalho é usar nosso status de nascidos do inferno para incutir medo nos corações de não, você não vai. Imaginei. Ela zombou e voltou para o livro. Havia um diagrama com vários gestos de mão para usar como foco. Magia com uma mão só.
Com certeza, um exercício simples. Lona levantou a mão esquerda enquanto lia as instruções. 1. Mão ereta. Dobre o pulso a 90 graus. Vire em direção ao rosto. Costas eretas com a palma voltada para o alvo. Curve a garra em direção à palma. As garras do indicador e do dedo médio se triangulam em direção ao polegar. Curve as juntas até tocarem as pontas. Depois abra e uma pequena luz branca e brilhante surgiu. Era um pequeno fio esfumaçado, uma construção não senciente de pura magia. Finos fios de energia, quase imperceptíveis, a conectavam às pontas de suas garras curvadas. Lona sorriu para a pequena coisa que havia criado e começou a experimentar. Mover as garras não fazia mais do que puxar os fios, mas a criatura parecia satisfeita em tentar permanecer no meio. Ao juntar as garras, o fio se desfez, e ela sentiu sede. Ela deu um sorriso irônico para Fatih, que ficou boquiaberto. Desculpe, que besteira você estava dizendo? Cães infernais não podem. Isso não deveria, nunca houve. Ele caiu no chão, completamente desmaiado. Bem feito para ele. Que merda. Millie murmurou. Espere até o Blitz saber disso. Como se fosse combinado, o chefe babaca chutou a porta do escritório e sorriu como um louco. Eu tenho um emprego bem remunerado e todos nós precisamos dele, para ontem. Levanta essa bunda gorda e preguiçosa, Mox. Temos um velho rico para matar. Ah, ótimo. Talvez ela pudesse marcar outro encontro para tomar café. A maioria dos humanos ricos costumava ter guardas e levava um tempinho para os idiotas passarem por eles. Antes que ela pudesse pegar o celular para mandar uma mensagem para o namorado, Blitz apontou para Lona. Lona, arruma o livro de magia, porque você também vem. O quê? Ah, isso só pode ser uma piada. Daquelas de mau gosto. Ela bufou e voltou a estudar. Isso não vai acontecer. Lona. Droga, o quê? Ah, droga, não. Ele parecia sério mesmo. Cruzou os braços e inclinou-se para a frente com uma sobrancelha arqueada. Se você algum dia tiver um relacionamento sério com alguém, com o que combinamos. Sério, não. Não, você está brincando comigo. Lona se levantou num pulo. Suas garras soltaram o livro e rasgaram a mesa da recepção. Esse acordo surgiu lá atrás, quando eu me mudei para cá. E essa regra da casa se manteve desde então. Você só pode estar falando sério. Ela rosnou. Ele deu um sorriso irônico. Tão sério quanto uma meia de porta. O ímpio recostou-se e examinou as unhas. Se algum de nós se envolvesse seriamente com alguém, para promover um relacionamento saudável, tiraríamos um dia por mês para passar o dia inteiro juntos, como pai e filha. Escrito, assinado e selado com sangue. Eu acho que eu realmente te odeio, Blitzo. Ela rosnou enquanto seu rabo amolecia em sinal de derrota. Ele sorriu. Mais um motivo para essa diversão familiar forçada. Agora peguem suas coisas. Temos um velho para derrubar antes que o tempo nos vença. O milionário idoso Lily Lipton suspirou enquanto as forças do céu e do inferno discutiam em seu quarto. Tudo que ele queria era morrer. Não tinha família, nem herdeiros, seu dinheiro seria confiscado pelos bancos e distribuído de acordo com a lei do gotejamento econômico e tudo mais, e seu corpo simplesmente não aguentava mais. Tentou o suicídio, mas 3 anjinhos apareceram para impedi-lo. Então vieram os demônios. Seria isso uma alucinação induzida por drogas? Uma última mensagem de Deus? Em outro momento, no restaurante no fim do universo, um indivíduo bem vestido, de 4 olhos, parou de repente no meio de um gole de vinho e caiu na gargalhada. Quando a gargalhada diminuiu para risinhos abafados, tomou outro gole de vinho. Abaixou a taça que tinha na mão e sorriu para o barman. Ei, ei, disseram-lhe entre risinhos. Quero ouvir uma piada hilária. Independentemente disso, Lily Lipton tinha certeza de que queria que aquilo terminasse. Nem que fosse só para poder fazer seu pênis de 20 centímetros e sua próstata funcionarem novamente. A única pessoa que não tinha nada a ver com a situação era uma espécie de besta infernal cinzenta e rosnando, parada no canto da sala, encarando algo em sua mão. Ela, ou melhor, um homem curvilíneo, era a favorita de Lily até então.
Que se dane o resto do mundo e que se concentre em si mesma. Ótima atitude, ele a apoiava. Ele tem tantas coisas que pôde fazer na vida. Ah, que besteira! O grandalhão parecido com um gambá apontou para Lily. Aquele velho idiota está a segundos de desmaiar. Ou você se levanta e dá a ele um pouco de poção da juventude, ou sai da frente e a gente acaba com o sofrimento dele. Uau, senhor! Essa é uma reviravolta bastante positiva para o senhor. Moshiri, cala a boca. Maluca! A besta infernal ergueu o olhar com um suspiro. O quê? Mate esse desgraçado para que possamos ir para casa. Finalmente, uma morte misericordiosa pelas mãos de uma criatura linda. Pai, que garras afiadas! Isso vai doer. Se ao menos o pênis dele funcionasse agora. Não. Não vamos deixar. Lily suspirou quando os querubins surgiram de repente e o tiraram do caminho no último instante. Ele foi colocado a cavalo sobre o guarda-roupa perigosamente desequilibrado que seu pai esculpira a mão muitos anos atrás. Ele pretendia consertá-lo, mas, bem, era um empreendimento caro que ele nunca achou que valesse a pena. Vocês vão soltar um cão infernal em cima dessa pobre alma. Sério? Até que ponto os diabinhos do inferno chegam? Perguntou o Cordeiro Amarelo, claramente horrorizado e enojado com os demônios. É tão baixo quanto precisamos chegar para receber o pagamento, seu idiota. Mox, Mios, formação. Que se dane essa coisa em particular. O impauto sacou 2 pistolas e mirou em Lily, que manteve os braços abertos, pronto para o fim. A dupla menor correu de cada lado em sua direção, o gato branco com um rifle e o preto com um machado enorme. Sim, senhor. Entendido, Blitz. Não. 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 Os planos do céu para Lily Lipton são importantes demais. Planos do céu? As ovelhas amarelas e pretas olharam para seu líder, Clem. Lily parou de se importar. Ele só queria que aquilo acabasse. Você não ouviu isso? Para mim, isso é mais um motivo para acabar com esse idiota. O gambá gargalhou enquanto disparava rajadas de tiros contra eles. Um dos tiros atingiu de raspão a asa da ovelha negra, que caiu. Não. Colin. O querubim caiu no chão com um baque horrível, mas se levantou com um gemido, deixando cair sangue dourado no chão a partir de uma de suas asas. Merda, sibilou o líder. Lily teria perguntado o porquê, se não tivesse visto fumaça começar no piso de madeira que trouxera da casa de sua infância, o mesmo piso do quarto de seus pais. Um símbolo que lembrava um catavento surgiu, e um círculo carmesim se ergueu dele. Expandiu-se e explodiu, arremessando os demônios e a besta infernal para trás. De onde o cordeiro estava, agora o segurava um homem pálido de terno escuro, com cabelos negros e finos. O cordeiro em seus braços tremia enquanto o homem o encarava. Ah, quem diabos é esse agora? Perguntou o gambá, franzindo testa enquanto empurrava o abajur da cabeça. R.R. Raquel, gaguejou o cordeiro, Colin. Raquel. Os 2 querubins que seguravam Lily o deixaram cair de volta sobre o guarda-roupa instável de seu pai e se agarraram um ao outro. Raquel. Os 2 pequenos demônios repetiram enquanto a besta infernal se desvencilhava de debaixo do colchão que a havia atingido. Raquel. Não foi exatamente o que eu imaginei. O demônio alto coçou os chifres com a pistola. Deu de ombros e abriu um sorriso cheio de dentes enquanto apontava para o homem. Bem, ao contrário de vocês, seus santinhos de merda, eu não discrimino. Vai se ferrar, Raquel. As balas atravessaram Raquel, 2 buracos sangrentos visíveis apareceram em seu ombro e peito, respectivamente. Raquel olhou para o querubim ferido, depois para o demônio. Em seguida, para a posição precária de Lily. Ao ver seus olhos, aqueles caleidoscópios infinitos, os próprios olhos de Lily se arregalaram. Doutor Oshia. Ele sussurrou, vendo o nobre que visitara sua mãe em seu leito de morte tantos anos atrás com a mesma aparência, como Lipton. O doutor Oshia acenou com a cabeça para ele e então colocou o pequeno cordeiro anjo no chão. Ah, é mesmo. Vocês, seus anjos desgraçados, não veem que estamos tentando matar esse cara? Perguntou o demônio mais alto, com um rosnado no rosto.
O Dr. Oshia olhou para ele e então apontou para o buraco em seu ombro. Você precisa trabalhar na sua mira. Inteligente como sempre. O demônio discordou e disparou mais tiros contra o Dr. Oshia. Assim como os dois primeiros, eles o atravessaram, deixando-o crivado de balas e sangue. O Dr. Oshia suspirou e gesticulou para o seu corpo ferido. Isso não foi um convite, Imp. Ele examinou os buracos em seu corpo como uma expressão de desagrado. TSC, eu gostei deste terno. Ele me serviu bem. Lona, se você o matar, poderá ir para casa. Finalmente, porra. A besta infernal, cão infernal. Rosnou e avançou contra o Dr. Oshia. Um erro, na verdade, pois o bom doutor não era um especialista em medicina. Nem era um acadêmico no sentido tradicional. Ele era um doutor do ocultismo. Um último recurso a que seu pai recorreu para curar sua mãe, o recurso que não levou a lugar nenhum. Um estalo e um grito foram seguidos por um estrondo. Aparentemente, ele também era um artista marcial, a julgar pelo perfeito golpe de judô que lançou a besta infernal através de sua parede. Senhor, acho que esse cara não é nenhum anjo, ponderou o gato branco. Quem se importa com o que ele é? Vamos matá-lo para podermos matar nosso alvo e voltar para casa. Lipton é um alvo? Perguntou o Dr. Oshia. Ele olhou para Lily, que retribuiu o olhar. Você está ciente disso? Acolho com satisfação, senhor. Já vivi tempo demais. Espere, senhor Lipton, não faça isso. O pequeno anjo chamou. Muito bem. O Dr. Oshia ergueu a mão e juntou os dedos. Adeus, Lipton. Gosma, ele se consumiu antes mesmo de a palavra terminar e então caiu. Raquel, você acabou de assassinar aquele homem. O querubim humanoide gritou para ele. Sasuke olhou para o anjinho que soluçava. Depois, voltou a olhar para o cadáver carbonizado que antes fora uma criança rechonchuda, sem entender por que sua mãe estava morrendo. Não. Ele me pediu para acabar com seu sofrimento, e eu o fiz. Você não se importa que seu companheiro esteja ferido. Ele gesticulou para o cordeiro que tentava se afastar dele. O Sharingan girou e seus movimentos diminuíram. Ele pode se recuperar, se você o levar de volta para o céu. Será, no salve, o cordeiro dourado choramingou e se agarrou ao humanoide. Sasuke quase deu um sorriso de escárnio. Quase. Será não pode te salvar. Será não pode intervir. Será, não se importa. Mentirosa. Gritou Anjinho. Ele lançou um olhar furioso para Sasuke, que arqueou a sobrancelha, convidando para o debate. Ela se importa. Ela se importa com todos nós. É isso mesmo. Foi isso que ela te disse, ou foi isso que Deus te disse? Os querubins congelaram. Sasuke fechou os olhos e suspirou. Como eu imaginava. Vocês não sabem nada sobre os planos divinos, nem sobre o propósito da sua instituição. É para proteger e promover a redenção e a boa vontade entre os homens. Eca, que nojo. Oin com as duas pistolas gemeu. Sasuke nunca concordou tanto com o nascido do inferno em nada. Não era isso que eu queria dizer. Eu não estava falando do seu acrônimozinho, disse Sasuke secamente. Ele balançou a cabeça. Isso é uma perda de tempo. Eu só vim aqui porque sangue angelical derramou sobre um dos meus selos. Só vou perguntar de novo. Você deseja salvar seu amigo? Cletus, o cordeiro dourado puxou o braço do garoto. Sasuke observou e, em vez de um cordeiro, viu uma garota de cabelos rosados e um garoto loiro. Eles tremiam e se encolhiam, e a sombra dele, sua sombra, a de uma serpente, os cobria. Seus olhos se estreitaram e brilharam em vermelho. Vocês demoraram demais. A decisão já foi tomada por vocês, disse um portão dourado que se abriu no teto e um vento forte puxou os querubins para dentro. Ele bufou quando o portão se fechou com o estrondo. Nada de novo para os peões do céu. Que merda acabou de acontecer? Sasuke se virou e viu o Impalto ainda o encarando. A pistola de pederneira dourada apontava em sua direção. Que merda você fez com aqueles pirralhos? Por que diabos você matou o meu alvo? Ah, e de novo, quem diabos é você?
Eu me esqueço de como os vivos são curiosos, murmurou Sasuke antes de sorrir e desdobrar suas 6 asas negras. Os olhos do Imp se arregalaram e os outros 2 engasgaram. Em ordem. Você cumpriu seu contrato. Eu enviei os anjos para casa. Eu atendi ao pedido dele. Finalmente, eu sou o anjo da vingança, Raquel, a justiça caída, o 6º observador de Evil, o último dos Uchiha. Eu entendi mais ou menos 1/3 do que ele acabou de dizer. Alguém entendeu alguma coisa dessa merda? Perguntou o Imp. Sasuke revirou os olhos. Típico nascido do inferno. Ele se moveu, num piscar de olhos, ergueu o Imp e apertou a mão em volta do pescoço dele. O Imp engasgou. Arre. Porra. Seu tarado rápido. Me leva pra jantar primeiro, pelo menos. Porque tudo sempre tem que ser uma questão de sexo. Sasuke estreitou os olhos. Espere. Eu te conheço, você estava na praia. Pensando bem, seus olhos se arregalaram quando ele se virou na direção do som de madeira rangendo e do rosnado retumbante que a acompanhava. Um sorriso se espalhou por seu rosto e ele jogou a Imp para o lado para encarar a cão infernal que rastejava pelo buraco que havia feito momentos antes. Achei você familiar. Seu verme nojento. Rosnou o cão infernal. Ela caiu pelo buraco e avançou contra ele de 4. Que nostalgia. Ele recuou e desviou dos golpes de garras dela. Cada um deles fazia seu sorriso se alargar ainda mais. Aquilo fez lembrar daquele dia, o dia que mudou tudo. O dia em que ele alcançou seu objetivo e o perdeu novamente. Em vez de um cão infernal, ele viu um garoto envolto em um manto vermelho. Um amigo. Seu melhor amigo. A clareza o atingiu como uma punhalada. Um golpe descontrolado foi detido no pulso. Ele fechou os olhos. Já chega, murmurou Sasuke. Ele abriu os olhos e encarou a cadela infernal. Ela congelou, a outra mão no meio do golpe, presa em seu olhar hipnótico. Um segundo depois, ele a arremessou para longe, fazendo-a atravessar a porta. Você não é o que eu procuro. Você não é nada. Lona. Tire as mãos da minha filha, sua. Essa farsa acabou. Você já está abusando da hospitalidade, nascido do inferno, rosnou Sasuke para ele enquanto chamas negras se espalhavam de seus pés, envolvendo o cômodo. Todos vocês, de volta para o inferno. Os diabinhos e o cão infernal foram enviados para baixo. Sasuke permaneceu sozinho na casa até que o último bloco se reduziu a cinzas. Ele olhou para o céu sem nuvens e seus lábios se curvaram num sorriso. E agora, o tabuleiro está pronto. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.